Conseguiram achar Lucas capítulo 1? No versículo 5 em diante diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu grande temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de tanto que demorasse no templo. E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para destruir a minha vergonha entre os homens. Então vamos lá, por partes. A Bíblia fala desse casal, chamado Zacarias e Isabel, e nós vamos começar por isso aqui. Diz que eles eram justos. Em outras palavras, se fosse olhando a olhos nus, Zacarias e Isabel não tinham explicação. Por que que eles eram pessoas, gente boa? Por que que eles eram bons? Fazia tudo certinho. A Bíblia diz que eles viviam de uma forma irrepreensível, porque nós alcançamos uma vida igual desse casal, uma pessoa irrepreensível é mais ou menos assim. Quando nós éramos crianças, a gente era corrigido e chamado a atenção a todo momento. Quando nós crescemos, nós paramos de dar esse trabalho para nossa mãe, se é que nós crescemos. Porque tem uns que às vezes não crescem. É a mesma coisa na igreja. Quando nós chegamos na casa de Deus, nós somos alheios a todas as coisas de Deus. Nós achamos até que aquilo que nós fazemos, que o que a gente gosta, é aquilo que é certo. E aquilo que é bom, a gente sempre fez, então a gente está acostumado com aquilo. A nossa própria consciência, ela nos acusa ou ela também nos defende. Mas quando nós convertemos, começamos a ser mudados, aí nós vamos começar a ser corrigidos. E aqui começa
os nossos problemas, porque muitas vezes nós não gostamos de ser corrigidos. Mas quem aceita a correção, ele passa a alcançar, em uma determinada altura da vida dele, ele não é mais chamado a atenção, porque a própria pessoa passa a se cuidar de uma maneira que ela não faz mais as coisas erradas. Então você vai parar de dar trabalho para Deus. Porque o único trabalho que Deus tem conosco é justamente esse: consertar os nossos pecados, a nossa vida, de uma forma para a gente não viver mais errado. E aí o que ocorre? Deus conseguiu fazer com esse casal, chamado Zacarias e Isabel, que eles vivessem de uma forma que eles não precisavam mais serem repreendidos, corrigidos. Então nós podemos dizer, qual era o problema de Zacarias? Por que ele não tinha filho? Por que Isabel era estéril? Se eles viviam de acordo com os preceitos de Deus, automaticamente, então, era para que Deus os abençoasse. E a Bíblia diz que eles já eram avançados em idade e não tinham filhos. Mas, como Zacarias era sacerdote, e era feito de acordo com o costume, um sorteio, para que o sacerdote que fosse sorteado, ele então entrava. Aqui fala templo, mas era entrar nos santos dos santos e oferecer o sacrifício em favor do povo. Enquanto estavam todas as pessoas em oração, Zacarias entrou para oferecer o sacrifício a Deus em favor do povo. E na hora que ele entra, ele depara com o quê? Ele depara com o anjo de Deus. Zacarias sabia que ali tinha algo diferente naquilo que ele estava vendo. Eu não sei como é que foi que o anjo apareceu a ele, mas ele sabia que não era ser humano. Ele sabia que não era uma pessoa que estava dentro do santuário falando com ele. Havia algo que ele identificou, que, como é que o anjo, se era fogo, se ele era grande, branco, não sei. Mas sei que a Bíblia define que Zacarias viu o anjo de Deus. E se você pegar a Bíblia, você vai ver, por exemplo, que apesar dos anjos serem espíritos, é dado a eles a condição deles se materializar no nosso mundo. Porque qualquer espírito, para se materializar nesse mundo, ele vai precisar de um corpo. Você vê os espíritos malignos, por exemplo, para que eles possam se materializar, ele tem que ter um corpo. Os anjos de Deus, não. Os anjos de Deus, Deus dá a eles a condição deles se materializar no nosso meio e aparecer na forma angelical ou como se fossem seres humanos. Como, por exemplo, em Gênesis 19, nós vemos os 3 anjos que foram à casa de Abraão. E que Abraão viu eles como se fossem varões, 3 varões. Então, eles tinham a aparência de seres humanos, mas eram anjos. Né? Mas aqui está falando que ele viu o anjo, ele não viu um varão. Não era ali uma pessoa em forma de um anjo. Mas era um anjo, e quando Zacarias vê o anjo, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele fica receoso, ele fica temeroso, ele fica assombrado na hora que ele vê o anjo. E o anjo chega para ele e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, terás um filho. O que é interessante nessa parte, começa justamente aqui. Às vezes nós fazemos orações, e claro, necessitamos que elas sejam atendidas dentro do nosso tempo.
E nós queremos que Deus não demore. Mas se por acaso o tempo passar, vamos supor, por exemplo, que uma moça tenha feito uma oração aos seus 18 anos de idade, quando alcançou a maioridade, e ela tenha feito uma oração, pedindo a Deus um casamento, um marido. Mas com o passar do tempo, até os 24, ela continua orando, 25, ela continua orando, 28, ela já está meio angustiada. E já está dizendo, Deus, já faz 10 anos que eu estou orando. O que está acontecendo? Está amarrado esse demônio. Né? Eu não aceito isso não, sou tua serva. O que está de errado, meu pai? Por que o senhor não me ajuda? Chega aos 30, ela diz, Deus, eu desisto. Eu não oro mais. Se o senhor quiser me dar, bem. Se o senhor não quiser me dar, amém. Mas é aquele amém frustrado. É aquele amém assim sem graça. É aquele amém sem entusiasmo, porque na verdade nós não estamos satisfeitos com a nossa condição, com a nossa situação. E aí, o que acontece com a gente? Nós começamos no nosso interior. Porque no exterior a gente não externa. No exterior as pessoas olham, é paz, amém, Deus é bom, maravilhoso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você continua evangelizando, você continua, às vezes, até falando de Deus para os outros, fazendo orações para as outras pessoas, mas no seu caso, você já não ora mais. Mas você diz para as pessoas que Deus é bom, você diz para as pessoas que Deus é a verdade, você diz para as pessoas que Deus abençoa, mas no seu caso você tem uma frustração dentro do seu coração em relação a Deus. Por quê? Porque, vamos analisar, a pessoa para ser um sacerdote, ele iniciava o seu sacerdócio aos 30 anos. Possivelmente Zacarias já fosse casado quando ele iniciou o seu sacerdócio. Ele já tinha casado com Isabel. Geralmente, naquele tempo, as pessoas casavam muito cedo. Eu não vou aqui arriscar uma idade que ele tenha casado, porque a Bíblia não fala. E eu nunca vi na parte histórica sobre isso. Também nunca fui procurar. Não sei, mas possivelmente ele já fosse casado quando ele iniciou o sacerdócio. E quando eles terminavam, que o costume era esse, o sacerdote só ficava em evidência por 20 anos. Então significa que aqui já tinha 20 anos que Zacarias tinha de casado, de sacerdócio. Mais 20 anos que Zacarias não tinha resposta das suas orações. Mas ele tinha fé para entrar no santuário e orar pelos outros. Mas pelo problema dele, ele não orava mais. Por quê? Já era velho. O que envelheceu em Zacarias não foi seu físico. O que envelheceu em Zacarias foi sua esperança, foi sua fé, que envelheceu juntamente com seu corpo. Paulo diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, ainda que a gente envelheça fisicamente, e nós vamos envelhecendo, eu não tinha cabelos brancos, já apareceu alguns. Daqui a pouco vai aparecer umas ruguinhas. Não tem jeito, não há como evitar isso, a não ser que morra antes. Eu não estou planejando isso, né? Mas a gente logo supõe. E aí o que vai acontecer? Mas Paulo diz assim, ainda que o seu interior, ainda que você por fora esteja envelhecendo, o aspecto seu já não é mais de um jovem, já é de uma pessoa já que o tempo já castigou um pouco. As rugas apareceram, os cabelos brancos apareceram,
Mas ele diz, mas todavia, o nosso interior se renova dia após dia. O que eu quero te dizer hoje aqui? Não deixe a sua fé envelhecer com o seu corpo. Porque às vezes o nosso corpo, ele nos traz limites. Eu não aguento, eu não posso, quem me dera. Ah, se eu tivesse aquela idade de 20 anos, se eu tivesse 20 anos atrás, eu até que eu sonharia, pastor, isso ainda. Mas agora, eu já sou um velho. Pastor, meu tempo passou. Isso não é mais para mim. Deus conhece o meu coração, Deus sabe, mas na realidade, pastor, a gente tem que se colocar no nosso lugar. É mais ou menos o que Zacarias deve ter conversado com Isabel e deve ter dito assim, minha velha. Infelizmente, né, para nós já tentamos tanto, várias vezes, todos os dias. A gente, todo mês, se renovava a esperança. Vamos supor que a visita de Isabel demorasse um pouquinho, já criava uma expectativa. Será? E daqui a pouco, quando a visita chegava, Zacarias, não foi dessa vez. E Zacarias, né, mas ele continuava fazendo todos os preceitos, fazendo todos os mandamentos que Deus dizia. Zacarias continuava praticando. Isabel, não, mas nós não vamos deixar de sermos crentes, nós não vamos deixar de ser bons judeus, nós vamos continuar na nossa labuta do dia a dia, nós vamos servir a Deus. Mas, de que adiantaria? Se eles não conseguiam alcançar o que eles queriam. O que faltava a eles? Porque em relação a Deus, Zacarias e Isabel eram perfeitos. Mas em relação à vida, eles eram perfeitos? Não, eles eram infelizes. Talvez você fique feliz de vir à casa de Deus, você fica alegre. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma boa pregação, quando você faz uma oração, você fica feliz da vida. Mas quando você volta para a realidade da sua vida, você se entristece, você se decepciona, você fica frustrado, porque as suas orações não correspondem à vida que você vive. E o que você faz? Às vezes você faz igual Zacarias. Você não ora mais. Você para de orar. Você desiste. Porque quando Zacarias vai entrar, aquele era o último dia de Zacarias no santuário. E aqui eu quero dizer a você uma coisa. A casa de Deus, o templo, é o lugar aonde Deus responde às nossas orações. É o lugar onde Deus nos atende. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a casa de Deus é casa de oração para todas as nações. Para todas as pessoas. E na hora que Zacarias entra, o povo está lá fora orando, Zacarias entra, dentro dos santos orando, e o anjo de Deus se apresenta, e Zacarias fica com medo, fica ali cheio de temor, e o anjo diz para ele, não, a sua oração foi ouvida. Eu queria olhar assim a expressão facial de Zacarias, que ele deve ter dito assim, mas eu nem estou orando mais. Por quê? Deixa eu falar uma coisa com você. Pergunta ao seu vizinho, você está acordado? Ouça o que o pastor está dizendo, que ele vai falar da sua vida. E fala para ele, eu não sou fofoqueiro, para ficar te contando depois. Amém.
Essa é a maneira educada de acordar alguém, né? Então veja bem, que na hora que ele diz para ele, a tua mulher dará à luz um filho, era tudo que Zacarias passou a sua vida, irmão, sonhando desde que casou. 20 anos de ministério eram as orações de Zacarias, por um tempo. Mas quando ele foi avançando, quando ele foi ficando velho, ele não orou mais não. Ele parou de orar. Quando o anjo fala que sua oração foi ouvida, ele diz, mas agora não tem mais jeito não. Por que não tem mais jeito? Porque eu já sou velho e minha mulher também é velha, você não viu não? Nós às vezes falamos assim, pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Se fosse, pastor, um tempo atrás, tudo bem, mas quando eu comecei a falar com Deus, mas pastor, já passou tanto tempo. Isso significa, por que Deus não te atendeu no dia que você orou? Deixa Lucas marcado e vamos a você fechou a Bíblia? Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo de número 11. Evangelho de São Marcos. Esse era o problema de Zacarias e esse é o problema de muitos Zacarias hoje. Marcos capítulo de número 11. Podemos ler? Versículo de número 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora olha para cá. Zacarias acreditava que o que ele estava pedindo ele iria receber? Não, porque ele não acreditou nem quando o anjo veio falar. Ele estava orando? Claro que estava. Mas ele estava crendo que iria ter resposta às suas orações? Claro que não. Sabe o que Zacarias queria fazer? Sensibilizar Deus. De que forma? Fazendo as coisas corretas para ver se Deus daria a bênção. Mas Zacarias não acreditava no agir e no mover que ele mesmo pedia para Deus. Nós temos que deixar esse espírito religioso que muitas vezes está dentro do nosso coração. De que forma? Nós damos um dízimo, damos uma oferta, às vezes a pessoa escuta lá um testemunho e ele pega e diz assim, eu vou fazer isso também, porque o fulano fez, ele está contando aí, foi agraciado, eu vou fazer porque eu também estou precisando disso, ele vai lá e faz e não tem graça nenhuma. Aí ele chega e diz, esse negócio não funciona. Quando nós oramos, nós temos que crer que vamos receber o que estamos pedindo. Se Zacarias cresce que ele iria receber o que ele pediu, na hora que o anjo falou com ele, ele não questionaria. Hoje tem um monte de gente igual Zacarias, questionando Deus. Por que só eu? Todo mundo tem, todo mundo consegue, todo mundo alcança, todo mundo recebe. Por que só eu não consigo receber? Por que é só comigo? Por que o Senhor me deixa passar por essa vergonha? Por que o Senhor me deixa ver essas coisas? Eu tenho pedido tanto para o Senhor. Verdade? Mas você tem crido em receber? Você tem acreditado na resposta de Deus para a sua vida? Você tem crido que Deus vai te dar igual você tem falado com Ele na oração? Porque às vezes você já viu como nossas orações são bonitas, pautadas nas promessas de Deus, mas a nossa
depois da nossa oração, a nossa fé é totalmente desprovida. Sabe por quê? Porque nós terminamos a oração e falamos assim: vamos ver o que vai dar isso. Outro diz assim: está na mão de Deus, o que Deus fizer está bom. Tá, meu irmão, não é o que Deus fizer, é o que você creu. Que você vai receber o que Deus vai te dar. Crer não é fechar os olhos, cerrar os punhos, socar o ar e dar soco nas coisas. Crer é você ir contra as evidências. O que as evidências dizem? Você está ferrado. O que as evidências dizem? Você é velho. O que as evidências dizem? Está difícil, está complicado. Mas crer é você ir contra estas coisas. Você está doente, mas você não age como doente a partir do momento que você pediu a Deus a cura. Porque o que você pediu é o que Deus vai fazer. Agora, se você crê que você recebeu, não se comporte como um doente. Quando o apóstolo Pedro, entrando no templo às 15h, juntamente com João, para fazer uma oração, ele encontrou um paralítico. E o camarada diz: olha, me dá alguma ajuda, me dá uma esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? O nome de Jesus. E ele chega para o paralítico e diz a ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele abaixou e estendeu as mãos para o paralítico segurou na mão dele e levantou. Sabe por que ele levantou, irmão? Porque ele creu. Mas quando ele entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus, e o pessoal olhou e disse: ei, esse não é o paralítico que ficava ali na porta pedindo. É ele mesmo, mas agora não é mais paralítico não. Aí, mas o que aconteceu? É porque Pedro e João fizeram lá com ele uma oração, porque crente é sempre assim, né? Fizeram uma oração por ele lá e o camarada está aí, ó. Aí sabe o que eles fizeram? Pedro, toca em mim. E Pedro: ei, para aí. Não fomos nós com nossa santidade, nem com nosso poder que fizemos este homem andar. Mas a fé que foi dada por Deus a este, é que deu a ele uma perfeita saúde. O que aquele homem fez, irmão? Ele creu no que Pedro estava dando para ele. Aí deixa eu só fazer uma pergunta a você. Eu não vou nem falar de quantas vezes você pediu a Deus em oração o que você tem vergonha na sua vida. Eu vou falar quantas vezes você já pediu um irmão, um pastor, um bispo, um apóstolo, sei lá quem, para orar por você. E aquela pessoa orou e você recebeu? Não, pastor, porque o diabo, esquece o diabo, irmão. Tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a certeza de que pedimos e seremos atendidos. O problema é que nós pedimos as coisas para Deus como se nós estivéssemos pedindo a um político da nossa nação. Diga misericórdia. Mas é assim que muitos crentes oram a Deus. É como se Deus fosse um político, que ele promete, mas não dá. Alguns deles, né? Tem outros que faz. Fazer justiça aqui também, é todo mundo igual. Mas a gente pensa, eu pedi, pastor, vamos ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é o que você pediu, irmão. Zacarias pedia, mas não acreditava que iria receber. E quando o anjo chega e diz para ele: olha, a sua mulher vai dar à luz um filho, você vai colocar o nome de Iohanã, que é João, deu até o nome. E quando ele dá o nome para a bênção, quero te dizer que hoje Deus já vai te dar o nome da tua empresa. Vai dar o nome da sua filha, você que tem o desejo de ser mãe. Se tem marido, tá? Se for amigado, sai fora dessa. Mas Deus vai dar. Aí se for solteira também, Deus não dá não. Aí o que ocorre? Ele diz assim: olha, e terás prazer e alegria.
Vai dar até o nome do maridão. Vai sair mais gente da fila. Diga, eu serei a próxima. Eu serei o próximo a sair dessa fila. A fila da humilhação e da vergonha. É porque quem está nessa situação, irmão, está envergonhado. Principalmente quando a mãe chega e diz, minha filha, você sabe a sua prima? Sei. Ela casou. É mesmo, mãe? É. E olha, o namorado dela é bonito, viu? Mostrar as fotos suas, vou tirar lá no Facebook. Olha lá para você ver. Olha, minha filha, sua prima é mais nova do que você. Que pressão, irmão, em cima da jovem. Aí ela diz assim, Deus, eu tenho que casar. Senhor, me tira dessa vergonha, meu Deus. Agora, ela nem faz questão se ela vai ser feliz, se ela não vai ser feliz, irmão. Ela só quer sair daquilo que é para provar para a mãe, para as colegas, para os amigos, que ela também tem marido. Aí ela pega qualquer estrupiço que vier à frente. Mas eu quero dizer para você que a sua bênção tem nome e endereço. E se você está sendo envergonhado com isso, Deus vai tirar essa vergonha da sua vida. Por quê? Porque o seu casamento, a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida, é para você valer a pena viver. Irmão, eu fiz 47 anos, quinta-feira passada, fizeram uma festa para mim, que ficou gente numa inveja danada. Mas eu nunca vi, irmão. Lá na África teve o problema do ebola, né? Ebola. Aqui no Guamá foi o ebala. E aqui na igreja foi o bolo. Eu nunca vi tanto bolo na minha vida. Disseram que até lá onde fizeram os bolos, a moça falou assim, ô moça, vocês gostam muito desse pastor, né? Aí se fosse eu, falava, vocês não gostam, eles estão fingindo, mas estão dando bolo. Esse pastor, vocês gostam muito dele, né? Esse já é o quarto bolo. Irmão, até a moça ficou com inveja. Mas Deus abençoou Isaac, ficou todo mundo com inveja dele, irmão. Mas veja só. Aí o que acontece? Ele diz, você terá, eu fiz 47 anos, mas são 47 anos, que se Jesus voltar ou se Deus me levar, são 47 anos onde eu tive prazer de viver. Onde eu tive resposta das minhas orações, onde eu obtive vitórias, aonde eu conquistei, aonde eu cheguei, onde eu jamais na minha vida imaginaria que eu chegaria. Enfrentei lutas? Sim, mas também obtive vitórias, tive resposta das minhas orações. Deus, então são 47 anos bem vividos. Tive choro? Tive, mas tive muito mais alegria do que choro. Tive muito, tive dissabores, tive, mas tive prazer também. Porque as bênçãos de Deus é justamente para fazer com que você viva com prazer e com alegria a sua vida. Porque a sua bênção, as bênçãos que Deus te concede, não é só para abençoar e elevar você, é para satisfazer e abençoar e alegrar o coração de outras pessoas também. É tipo assim, né? Deixa eu te dar só um exemplo que eu ouvi quinta-feira. Muitos irmãos chegaram aqui para mim e disseram assim, eu fiz até uma brincadeira na aula de ontem, mas eu vou é um exemplo. Né? A Mara chegou para mim e diz assim, é só um exemplo, viu, Mara? Eu não me lembro que você falou isso comigo, não, mas se você tiver falado também não tem problema. A Mara chegou para mim e disse, pastor, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, que o senhor seja muito feliz, que o senhor tenha saúde, alegria, paz, essa coisa toda, né? E depois que o senhor fica aqui muitos anos, para o senhor nos abençoar. Aí teve um irmão que eu brinquei assim, então, irmão, você está interessado nem tanto na minha alegria e na minha felicidade. É que eu fico aqui para abençoar você, né? Essa é uma brincadeira que eu fiz lá na aula ontem. Mas, veja bem, preste bastante atenção. Ele está me desejando que Deus me abençoe, que Deus me dê paz, me dê alegria, que Deus me dê força, que Deus me dê muitos anos de vida, para compartilhar estas bênçãos que Deus me deu com você também. As bênçãos que Deus nos concede são tão grandes
que não cabe só dentro de nós, tem que ser repassado a outras pessoas. Deus é grande, irmãos. Deus é poderoso, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, porque ele diz assim: por que será grande diante do Senhor? Deus tem coisas grandes para fazer para a gente, não é coisas pequenas. É como alguns dizem assim, demorou, mas que foi caprichado foi, né? E quando o anjo passa tudo isso para Zacarias, o que Zacarias responde? Como as mesmas coisas que às vezes eu e você respondemos também. Deus fala com a gente, aí nós dizemos assim, amém. Mas é aquele amém xoxo? Aquele amém amarelo? Aquele amém assim meio desmotivado? Outros dizem assim seja. Ele está basicamente dizendo assim, Deus, eu já tentei tanto isso, eu já quis tanto isso, que agora, Senhor, eu não faço mais nem questão. Se vier, bem, se não vier, amém. Eu já até aprendi a viver sem isso. Eu já até me adaptei, já acostumei agora que lá em casa só vai ter 2 velhos. Não vai entrar mais criança. Senhor, eu me conformo, eu vou ser fiel, eu vou continuar contigo, eu vou continuar te servindo, mas sei que minha vida nunca será completa. E o anjo, irmão, pega e vira para o Zacarias e diz assim, eu sou Gabriel. O que o anjo está falando para ele? Ô Zacarias, até porque não existe, né? Eu não sou o caboclo, o orixá. Eu não sou o tranca, um exuzinho, a Maria Padilha. Eu não sou um anjo pé de chinelo, não. Eu sou Gabriel que assisto à direita de Deus. Eu não vim aqui, Zacarias, para causar terror em você. Eu não vim aqui, Zacarias, para te dar uma esperança que será adiada. Eu vim aqui para trazer uma resposta direta de Deus para você. E eu quero dizer para você que eu não sou Gabriel. Mas eu quero dizer a você que aquele que está à direita de Deus, que é mais poderoso do que o Gabriel, que se chama Jesus de Nazaré, enviará anjos aqui hoje para dentro desta tenda para responder a sua oração. Porque a sua oração foi ouvida. E você vai ter alegria, você vai ter prazer a partir desse dia de hoje, porque Deus vai fazer com que na sua vida comece as respostas das suas orações a existir. Porque o nosso Deus é Deus que traz boas notícias. E essa é a notícia de Deus para você. Agora, todavia, faça uma coisa, pelo amor de Deus, pela sua alma, pela alma da sua família, pela alma da sua casa que você ama, cale a boca. Se você não tem coragem de dizer, Deus, obrigado por responder a minha oração, pare de reclamar e pare de ficar triste por causa das lutas que você tem passado. Porque a partir de hoje Deus vai assumir as suas lutas. E você vai saber justamente disso, porque ele disse, você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Cale, pare de lamentar. Até as nossas orações são assim, igual a Abraão, Senhor, até quando? Até quando, meu Deus? Até quando eu tenho que passar por isso? Até quando, Senhor, eu tenho que sofrer assim? Até quando, meu Deus, vai ser assim? Até quando, meu Pai? Cale.
Passe pelo menos uma semana calado. Pare de reclamar de seu marido. Pare de reclamar de seus filhos. Pare de reclamar das suas condições. Pare de reclamar das suas lutas, dos seus problemas. Até porque eles não são mais seus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é que te preocupa? O que é que tem tirado o seu sono, tem tirado sua alegria, tem tirado seu prazer? Coloque aqui hoje diante de Deus. Entregue a Deus as suas necessidades. Como disse o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus vai cuidar de você. O que Deus estava falando, Zacarias, é a nossa última oportunidade, é hoje. Então eu preciso te dizer umas coisas. Porque hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E Ele deseja muito mais, eu quero te dizer, que Ele deseja muito mais te dar a bênção do que você, quando desejava a bênção, ia pedir em oração. Não importa se essa sua oração, porque ela não tem data de validade. Pastor, eu nem tenho orado mais por isso. Mas Deus não esqueceu a sua oração que você lançou diante dele. Pare de reclamar disso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Né? Porque Ele disse para ele, você vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia que essas coisas se cumprirem. Quando alguém chegar para você e perguntar, fulano, e aquele problema assim, assim, vire para outra coisa, não fale sobre aquilo. Se você quiser dizer, diga, Deus está resolvendo ele para mim. Se é que você quer dizer alguma coisa. Ah, mas fulano, já melhorou? Se assim, com muita calma, diga para a pessoa, não é da sua conta. Porque tem gente que é usado pelo diabo para te roubar a bênção. Eu não sei por que as pessoas querem saber da vida dos outros, irmão. Tem gente que chega, ao invés de dizer assim, bom dia, paz do Senhor, ele diz, como é que vai, como é que você está, está tudo bem? O que você quer saber da minha vida? Não, eu vou te dizer uma coisa, que muitas dessas pessoas que te procuram para te fazer essas perguntas, como é que está? Resolveu aquele problema? Irmão, é para fazer fofoca da sua vida. Não é para te ajudar em oração, não. A maioria dessas pessoas que perguntam isso, às vezes são até algumas que trabalham contra você. Por isso, é que Zacarias tinha que ficar calado, porque você já pensou, se Zacarias sai e as pessoas dissessem assim, Zacarias, você serviu a Deus 20 anos, né, rapaz? Graças a Deus, terminou hoje meu ministério, estou muito feliz, consegui acabar, consegui cumprir o meu chamado, 20 anos de dedicação, esforço, sacrifício a Deus, graças a Deus, fiz a obra. Zacarias, só tem uma coisa, né? O quê? É porque a sua mulher até hoje é estéril, né? Puxa vida. Irmão. Felizmente, né, a gente pede, mas é Deus que decide. A gente fala com Deus, mas é Deus que faz a obra, né, irmão? O que eu posso fazer? Se Zacarias saísse de lá falando, Zacarias perderia a bênção. Por que o anjo literalmente tirou dele a voz? Para ele não dizer nada. Aí ele só falava com sinais. Então só dê sinais só. Não fale sobre a causa. Ela não é mais sua a partir do momento que você lançar ela diante de Deus. E se ela já foi lançada, fique você sabendo que Deus acabou de assumir ela para você, que é o que eu estou te dizendo hoje aqui nessa manhã. Então, biquinho fechado. Fecha a boca.
Guarde no seu coração. Porque na hora que ele saiu, ele não podia falar. E a Bíblia diz que quando terminou o ministério dele, ele voltou para sua casa. E quando ele volta para sua casa, Isabel concebeu, mas não falou com ninguém. Ficou grávida e ficou quietinha. Passou um mês, grávida. 2 meses, grávida. 3 meses, grávida. Só foram descobrir que Isabel estava grávida por causa de uma revelação de Deus, que o anjo Gabriel chega para Maria e diz: Isabel, tua prima, que era estéril, está no 6º mês de sua gravidez. É mesmo? É. Pois é. Por isso, o mesmo Espírito que agiu na vida de Isabel é o mesmo Espírito que vai te cobrir, Maria. E o ente santo que em ti brotará será chamado Filho de Deus. Foi o mesmo anjo. Porque para Deus nada é impossível. Era impossível para Zacarias, era impossível para Isabel. Como talvez foi impossível para você, foi impossível para alguém da sua casa, pastor. Lá em casa ninguém nunca conseguiu isso, pois pode dar glória a Deus que você vai ser o primeiro a conseguir. Porque Deus vai dar. É a resposta das suas orações. Então põe isso no seu coração, porque ele diz aqui no versículo 25, diz assim: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha vergonha entre os homens. Eu quero te dizer que daquilo que você tem envergonhado, Deus está olhando para você, e Deus vai destruir isso hoje. Deus vai acabar com a sua vergonha a partir deste domingo. Digam graças a Deus. Você não vai ter vergonha de mais nada. Pastor, eu tenho uma vergonha do meu filho do jeito que ele é. Pois você não vai ter vergonha mais nesse filho, não. Seu filho vai passar a partir de hoje, te dar alegria, te dar prazer. Puxa, pastor, eu sinto uma angústia quando eu chego em casa, quando meu marido pisa os pés em casa, está tudo bem, mas quando ele pisa os pés, parece que entra um demônio. Pois a partir de hoje vai entrar um anjo de Deus, um homem transformado dentro do seu lar. Porque essas coisas que os seus olhos viram, você não verá mais. Pastor do céu, quando chega o correio, Deus tem misericórdia. É só carnê, prestação, coisa para pagar, Santo Cristo eterno. Pois a partir de hoje, irmão, tu vai começar a receber outras coisas, notícias boas. Pastor, quando toca o telefone, vem uma mensagem, já fico com medo. A partir de hoje, tu vai começar a receber notícias boas nesse telefone. Nós temos um Deus que é grande, que é bom. E que quer te ver alegre, que quer te ver com você vivendo com prazer. Você vindo para a igreja com um sorriso assim, como diz em Minas Gerais, de orelha a orelha. Não é você vindo assim, que nem maracujá de gaveta. Bora para a igreja, minha filha? Não vou não. Bora, minha filha? Não, estou cansada. Vamos, minha filha, Jesus vai abençoar. Eu tenho ido esse tempo todo. Jesus não me abençoa até agora. Vou não. Vamos, minha filha, para oração 6 horas da manhã. Vem orar comigo, irmão. Deus está uma bênção, Deus está abençoando. Não, 6 horas da manhã é muito cedo. O ladrão vai me roubar. Vou não. Não, aí você vai sair de longe, você vai sair de madrugada, você vai buscar a Deus com prazer, você vai buscar a Deus com alegria. As pessoas dizem assim: pastor, por que o senhor não cansa? Eu canso? Não fica pensando que eu não canso, não. Eu canso. Mas por que eu faço as coisas com prazer? Porque eu sou um camarada alegre desde quando Jesus entrou na minha vida. Então o que eu faço com alegria. E tudo que você faz com alegria te dá prazer de estar fazendo. O cansaço desaparece.
a fadiga desaparece, porque você tem prazer de estar fazendo. E é isso que Deus quer proporcionar a gente. Amém, irmãos?